Olha, foi um momento assim da gente poder resgatar, principalmente aspectos físicos que são importantes de vários atletas que tiveram algum tipo de problema nesse primeiro semestre. Colocamos muitas questões também, questões de jogo, ideia de jogo. Então, sim, eu acho que foi extremamente proveitoso, tem sido, espero que continue sendo, né, na próxima semana. É claro que isso não é garantia de que tudo vai funcionar e, né, que tudo vai dar certo, mas a gente tem bons indícios assim, né, de que os treinamentos têm sido com uma ótima qualidade, todo mundo tem se empenhado muito, a dedicação e a competitividade de todos tem sido um ponto muito forte dessa preparação e que a gente possa retomar aí, né, numa sequência muito complicada, muito difícil do campeonato, mas principalmente com bons jogos e boas atuações. Anderson, sobre reforços. Ontem o Robson veio aqui, esclareceu várias situações. Uma delas que ele deixou claro que seria definida hoje era a contratação de um goleiro. E para nós ele deixou claro que essa decisão seria pelas pessoas que trabalham, né, com os goleiros, mas obviamente deve passar por você. E a dúvida em relação a opções de reforços era se contrataria um jogador mais jovem para chegar e trabalhar com o restante do grupo, ganhando experiência com os que já estão aí, ou se traria um goleiro experiente para completar o grupo e brigar pela titularidade junto com o Diogo e com o Fernando Henrique. Já tem alguma coisa definida? Porque o prazo era hoje. Já tem alguma coisa acertada em relação a goleiro? Passou por você? Como é que está a situação? Não, qualquer tipo de contratação no clube, a gente conversa, tanto eu, o presidente, quanto o Marcelo Segurado, em muitas situações o João Paulo, alguns, né, o presidente é o representante aí da direção do clube. Eu fico assim, cara, sinceramente, eu acho que as pessoas elas acabam colocando muitas palavras assim indevidas, entendeu? Eu acho que a gente precisa respeitar um pouquinho assim, aquilo que é executado, aquilo que é feito, entendeu? Eu acho que o clube está num caminho excepcional, mas a gente ainda fica com uma coisa muito antiga, né? Para mim é pensamento antigo, de achar que nós vamos contratar jogadores para poder ser recebido como era muito comum, né? Aeroporto, fazer festa antes da hora. Eu acho que o futebol já tem dado provas de uma coisa tão diferente disso. Vocês conhecem alguns jogadores, né, que chegaram aqui com muita badalação e não produziram praticamente nada. Jogadores que chegaram aqui extremamente desconhecidos e produziram muito. Como tem também jogadores que chegaram badalados e responderam bem, jogadores que chegaram, né, com uma aposta e não renderam. Então não tem regra para isso. A gente tem que estar atento às boas possibilidades. Eu me lembro um pouquinho assim, até pouco tempo atrás, quem era o Gregory, por exemplo, o volante que é o que tem o melhor índice de desarme no Campeonato Brasileiro por 2 anos seguidos já. Ele era um jogador do Sub-23 do Santos, cara. E hoje é um jogador extremamente cobiçado por vários clubes. Então, a gente, antes de qualquer coisa, a gente tem que respeitar os profissionais que estão tomando as decisões, respeitar aquele jogador que está tendo oportunidade, né, sem tecer comentários de forma antecipada, sem colocar em dúvida qualquer tipo de situação, porque infelizmente, né, todo mundo tem memória curta, né? Todo mundo que às vezes bateu muito em alguns atletas, de repente em outro momento não lembra que falou, né? Eu fico vendo assim, até alguns jogos que eu vejo na televisão, de repente o comentarista está malhando determinado jogador. Quando ele faz o gol, já começa a falar que ele estava muito bem no jogo, que acreditava. Pô, não tem... Assim, as pessoas às vezes não têm muito compromisso com aquilo que falam, né? Mas nós que somos profissionais, a gente quer trazer o melhor possível para o Ceará, dentro das condições que o Ceará pode apresentar. Acho que o presidente e o Marcelo falaram ontem de uma maneira muito clara. O clube sempre busca os melhores atletas em termos de possibilidade. Mas nem sempre todos são possíveis a gente poder trazer. A gente tem que ter muita consciência disso. Não é que a minha escolha sempre seria dos principais jogadores do mundo. Mas não é a realidade do clube. Eu não posso me iludir com isso. Então, assim, a gente vai, né, em determinados atletas. Às vezes a gente consegue trabalhar esse atleta para que ele possa vir.
muitas vezes a gente conversa, né? O presidente falou ontem de alguns nomes que eu conversei, liguei, expliquei do projeto, falei de tudo e ele não quis vir. E a gente não tem como fazer uma coisa diferente. O mercado está muito engessado, não adianta ninguém ficar com essa expectativa toda, que vai chegar contratações. Eu acho que 4 contratações extremamente importantes para a gente já estavam dentro do clube, né? O Felipe Bachola, o Wesley, o William e o próprio Quixadá, eles praticamente não jogaram, né? Com a exceção do Felipe Bachola, que entrou um pouco só, os outros 3 não participaram do campeonato ainda, do Campeonato Brasileiro. São jogadores muito representativos dentro da equipe, do clube, jogadores que a gente acredita muito, né? E o mercado está muito travado. Quem tem bons jogadores não quer abrir mão desses bons atletas. Então, falando um pouquinho sobre o goleiro, nós fomos em várias possibilidades, né? Uma possibilidade que eu acho que seria quase uma unanimidade, apesar de que toda unanimidade pode não funcionar, né? Era um goleiro com uma perspectiva e possibilidade enorme assim, de desempenho. A gente buscou uma outra possibilidade de um jogador que eu particularmente conheço, sei da qualidade, está vivendo um momento fora muito qualificado, assim, e acho que seria uma boa também para a posição, para poder ter essa disputa, tanto contra o Fernando Henrique quanto o Diogo. A gente não assegura titularidade para ninguém. E as outras possibilidades são jovens, muito bem formados, jogadores que estão acostumados assim, a enfrentar no dia a dia de treinamento, jogadores de altíssimo nível. Então, são goleiros que têm talvez uma possibilidade enorme de virar uma realidade muito rapidamente e que a gente acredita, pelas informações que tivemos, pelas oportunidades que esses jogadores tiveram nas equipes principais, que são jogadores muito promissores. Eles podem chegar aqui e não terem oportunidade da titularidade, como podem chegar e, de repente, assumirem isso. Então, assim, a gente faz uma ordem de prioridade. Nós atacamos a primeira, que para nós era melhor, não foi possível. A segunda, a gente tem uma resposta hoje. Quando a gente fala sexta-feira, é claro que nós vamos até às 23h59 aí, né? Ainda tem um prazozinho ainda bom para a gente poder ter essa definição. Mas acredito que hoje a gente tem uma definição sobre essa outra possibilidade. E se por um acaso não acontecer, nós vamos para a terceira, que pode ser talvez com menos prestígio, mas talvez surpreenda, assim como nós já tivemos surpresas maravilhosas aqui dentro do clube, como Lima, por exemplo, né? Que foi uma grande surpresa, quase ninguém conhecia. Quando eu estive no Goiás, o Ricardo Goulart, que começou, né, teve o início dele comigo ali, ninguém conhecia. Então, assim, às vezes, quando você não conhece, não quer dizer que o jogador não tem qualidade. Muitas vezes é porque ele não teve oportunidade ainda de mostrar toda a sua qualidade. E talvez a gente possa ir por esse caminho e talvez esse jogador dê uma resposta até muito melhor do que os outros, né? A gente não sabe. Anderson, bom dia. Bom dia. Você, desde a sua chegada, né, ainda na estreia da Série A, você falava que era muito necessária essa parada para a Copa América, que seria o momento em que você ia implantar a sua metodologia de trabalho. Eu te pergunto, foi proveitoso ou foi dentro do que você esperava essa parada? Está conseguindo implementar aquilo que você queria? Olha, eram duas coisas que a gente queria muito nessa parada. Primeiro, uma recuperação física de vários atletas que estavam com limitações, com problemas, com algumas coisas que precisavam ser melhoradas, jogadores que estavam machucados e que poderiam retornar. E a outra coisa são questões táticas, técnicas, de comportamento mesmo, de ideia de jogo que a gente pudesse desenvolver. Eu acho que a gente conseguiu trabalhar todas essas vertentes. Espero agora, sinceramente, que eles possam colocar isso em prática. Uma coisa é o treino, outra coisa é o jogo. O desafio que nós temos é colocar tudo aquilo que tem sido trabalhado, colocar em prática no jogo. Isso não é uma garantia. Quando você treina muito bem, não quer dizer que você vai jogar muito bem. É claro que é um outro adversário, ele vai nos criar algumas dificuldades, nós temos que nos adaptar a essas dificuldades. Um clima diferente, torcida, visibilidade, tem uma série de coisas que interferem diretamente no desempenho de um atleta e de uma equipe. Mas a expectativa nossa é que a gente possa
colocar em prática tudo aquilo que foi desenvolvido durante esse período de treinamento. Oi, Anderson, bom dia. Voltando aqui a falar sobre a questão de contratação, você fez um relato aí sobre essa questão até da dificuldade de encontrar bons nomes no mercado, mas assim, o que você tem conversado com a diretoria em relação ao perfil desses atletas, nas posições que você considera importante ainda chegar algum reforço? Como é que é o perfil desses atletas? Ele tem que chegar realmente já pronto para se encaixar aí dentro do padrão da equipe? Como é que você está colocando para a diretoria, como é que deve ser a questão, a característica e o perfil desses nomes? Eu costumo falar assim, que só para fazer a gente busca contratações. Se ele vai ser reforço ou não, isso vai depender da sequência de jogos, daquilo que ele vai desempenhar. Mas assim, a gente busca contratações de atletas que possam encaixar dentro da realidade financeira do clube, dentro da possibilidade de mercado e dentro da ideia de jogo que a gente tem também, das características que podem ser interessantes, né? Então, é o que a gente tem buscado assim, no mercado, né? A gente quer sempre o melhor nome, isso a gente quer, mas nem sempre a gente consegue. E muitas vezes, eu já estou no futebol há algum tempo, da onde você menos espera é onde sai talvez os melhores retornos, né? Então a gente tem uma expectativa muito boa nesses nomes que a gente tem trabalhado e tem conversado. Não é uma coisa só minha, né? Só para você ter uma ideia, se o time não joga bem, se o time não tem bons resultados, provavelmente a primeira pessoa a sofrer essa pressão é o treinador, não é isso? Então eu quero sempre o melhor, gente. O torcedor pode ter certeza absoluta disso. Nós estamos querendo sempre o melhor. Eu sei muito bem do que nós temos pela frente. Então a gente está buscando boas oportunidades, jogadores que às vezes estão carecendo realmente dessas oportunidades. Então, a gente está conversando muito sobre isso, né? Mas nós não temos, nesse momento, né, de intertemporada, um mercado tão aberto, com tantas possibilidades. A gente pode ver e notar aí que o movimento de todos os clubes, muitas vezes, foram mais de saídas do que de chegadas. De tão difícil que está, nesse momento, assim, buscar uma boa contratação. Esse período de intertemporada, antes você falava que o time que começou não é o que ia terminar, certo? A mudança que o torcedor vai ver já contra o Fluminense é de peças e também de ordem tática. Como é que o senhor poderia passar para a torcida a principal mudança dessa equipe que volta ao Brasileirão, volta aí com a desconfiança do torcedor, 3 jogos sem vencer, e o torcedor espera aí essa melhora? É assim, cara, eu vou falar assim, a desconfiança do torcedor, né? Não sei se a desconfiança é mais em função de alguns resultados ou de atuações, entendeu? Eu acho que nós tivemos uma atuação ruim nesse campeonato, foi contra o Vasco. Eu não acho que a gente tenha feito jogos piores do que os nossos adversários em momento algum, entendeu? Se a nossa torcida acha que nós vamos vencer todos os adversários, eu tenho que falar com eles assim que isso a gente não vai conseguir, cara. Assim, acho que nenhuma equipe no Brasil vai conseguir entregar isso para o seu torcedor. 100% de aproveitamento num campeonato. Eu acho que ninguém consegue, assim, é quase impossível. A gente vai ter derrotas, nós vamos ter grandes vitórias contra adversários extremamente qualificados, adversários que investem muito mais do que a gente, mas muito mais. Como nós vamos ter derrotas para equipes que investem menos do que a gente. Mas o mais importante é aquilo que você entrega, né, dentro de campo. É um campeonato muito equilibrado, né? Isso deve acontecer até o final. A gente não tem vida fácil. Eu espero que o torcedor possa, diferentemente do que algumas pessoas falam, possa acreditar acima de tudo, possa nos motivar, nos incentivar, porque essa briga e essa luta vai ser até o fim. Não vai ser coisa antecipada, assim. A gente não vai entrar no mar aí agora e ter uma vida muito tranquila. Nós vamos ter ondulações, nós teremos dificuldades, como teremos momentos em que a gente vá navegar muito bem por esse mar. Então, assim, é importante que todos tenham essa consciência. Eu tenho muito claro isso. E como eu te falei, assim, desses 9 jogos que fizemos, foram 9, né?
Tem um jogo que eu acho que nós fomos muito mal, que foi contra o Vasco. O restante nós merecíamos ganhar ou um empate, no mínimo. Assim. Nenhum dos outros jogos eu acho que a gente teve um resultado que não fosse merecedor desses dois resultados, na verdade. Anderson, bom dia. Bom dia. Está se falando muito de reforço, de contratações, e aí eu tive aquela percepção a seguinte: o Ceará hoje conta, Anderson, com 33 jogadores no seu elenco. Eu não coloquei aqui o Felipe Cardoso, que foi contratado agora 34, e não estou também colocando o João Paulo, que foi devolvido ao Ceará, mas ele está fazendo tratamento médico. O treinador gosta de trabalhar com essa quantidade de jogadores. Você tem aproveitado também esse momento para avaliar algumas peças e, de repente, aquela ou a outra talvez não esteja no seu plano de contar com esse jogador? Você tem aproveitado isso também? Porque 34 jogadores eu não sei se seria uma quantidade muito elevada para se trabalhar. Não, assim, cara, eu vou te falar a verdade, a gente tem um grupo até muito enxuto, assim, não é um grupo enorme, assim. Você baixa aí para em torno de 26 atletas que estão aptos a poder participar assim, né, do treinamento como jogadores de linha, né, tirando os goleiros aí, né. São 34 atletas, 35 contando com todos os goleiros. Nós temos jogadores aí que estão retornando de algum problema físico, alguns jogadores que estão com problema físico, né, como é o caso do Richard. Então, assim, a gente tem um número que a gente acha bom. A gente tem um elenco que a gente considera muito qualificado, um elenco de boa qualidade, um elenco que a gente não tem nenhum craque de bola que vai conduzir o nosso time sozinho. Para poder falar a verdade, eu acho que hoje em dia são raríssimas exceções de um jogador que vá sozinho ganhar uma competição, ganhar um campeonato. Eu acho que nem tem mais. A gente vê aí o Messi, que é o melhor jogador do mundo e não consegue fazer da Argentina a melhor seleção do mundo, né? Então, eu acho que a gente tem uma equipe qualificada, uma forma de jogar boa, um padrão diferente, assim, uma equipe que não se contenta em simplesmente se defender e jogar por uma bola. A gente tem posse de bola, a gente tem jogo, a gente tem ataque, a gente tem ofensividade, né? Então, eu vejo assim, muita transformação na equipe. Assim. Eu vejo a equipe querendo mais a bola, querendo mais o jogo. E tem bons atletas que, né, eu, sinceramente, eu gosto muito de valorizar quem está aqui, gente. A gente, às vezes, tem a mania de pensar como um pescador que está de um lado do rio e vê o seu companheiro ou um outro pescador do outro lado do rio. E, de repente, você acha que o outro lado é sempre melhor. E a gente não valoriza muito o lado que a gente tem. Ao invés de pegar e cevar melhor aquele pesqueiro, né? Estou falando de pescaria aqui, faz tanto tempo que eu não pesco na minha vida, assim, né? Mas ao invés de cevar um pouquinho melhor esse pesqueiro, a gente fica muito preocupado, às vezes, em atravessar o rio para poder ir para o outro lado. E aí você quebra a cara, né? Você acaba não pegando nem aqui, nem pegando lá. Então, assim, eu particularmente, eu gosto de valorizar muito os atletas que eu tenho, cara. Eu estou muito feliz com o que eu encontrei aqui no Ceará. Acho que é uma equipe que pode, sim, jogar melhor, e a gente tem essa expectativa. E uma equipe que possa entregar para o nosso torcedor, né, uma grande participação nesse campeonato, que é, sem dúvida nenhuma, para mim, o campeonato mais difícil do mundo. Pode ter campeonatos com nível técnico melhor, mas em termos de dificuldade, eu duvido que tenha um campeonato com tanta competitividade como o Campeonato Brasileiro. Quase boa tarde, Anderson Moreira e Bernão Monteiro da Rádio Jovem Pan News Fortaleza e também da Cidade AM 860. Anderson, uma pergunta do torcedor. Claro que nós sabemos que o Ceará tem um bom elenco, mas na sua concepção, você é um técnico experiente, o que é que ainda falta? O que é que está faltando para a equipe do Ceará neste momento? O que é que falta para o Ceará? O torcedor pede sempre um homem-gol, um homem que coloque a bicha para dentro, a bola para dentro, e um goleiro com experiência. E você, com a sua experiência como técnico, o que é que está faltando para o elenco alvinegro para ele continuar nesta primeira divisão, além do bom elenco que tem no momento?
Olha, o goleiro experiente nós temos aqui, que é o Fernando Henrique, cara. Um goleiro bem experiente. Um ótimo goleiro, bem experiente, isso nós já temos. Nós queremos um outro bom goleiro, porque nós ficamos sem o Richard, e é importante ter no elenco mais um goleiro também de bom nível. Em relação ao homem-gol, cara, nós temos assim, poucas opções no mercado de jogadores que possam estar disponíveis. Nós temos o Fred no Cruzeiro, que é um homem-gol, né? Que eu acho que a gente não vai ter condição de poder trazer. Quem mais nós temos assim? O Flamengo está atrás de um homem-gol, não está? Ele trouxe o Gabigol, mas ainda está atrás de um homem-gol. Então, assim, as equipes no Brasil todo estão todo mundo precisando. Se a gente soubesse de um jogador que nos garantisse 20 gols até o final do campeonato aqui, a gente faria de tudo para trazê-lo. Mas a gente não sabe onde esse jogador está e quem pode ser. Às vezes esse jogador está dentro do clube. Esse homem-gol está dentro do clube. E às vezes a gente não acha que ele não está. Esse homem-gol está acabando de chegar. A gente não sabe. Então, assim, nós temos boas possibilidades. É difícil de poder cravar. O futebol não é uma ciência exata, gente. Não é aqui, ó, traz o fulano que vai chegar aqui e vai fazer tudo aquilo que ele sabe. Não é. O jogador tem fase, o jogador tem momento, o jogador é um ser humano, que às vezes ele está melhor e às vezes ele está pior. Mas a gente tem que continuar trabalhando, dando confiança, e eu confio nesses atletas. Eu tenho muita confiança que eles vão nos entregar um grande campeonato pela frente. Bom dia, boa tarde agora, Anderson. Boa Tudo tarde. bem? Prazer te ver aqui. E quando o treinador vem muito para a entrevista, significa dizer que o trabalho está continuando legal, né? Tá bem aí. Parabéns pelo teu trabalho que você vem fazendo, desempenhando aí no Ceará nesses 9 jogos. Se você for muito sincero na questão do Vasco, né, que foi uma situação atípica, até você dizia até após o jogo mesmo, que foi realmente você não gostou da sua equipe no todo, né? A pergunta é, você falou do Messi ainda há pouco, e o Messi do Ceará hoje é o Luiz Otávio, né? Você olha para o time e olha, poxa, como tirar o Luiz Otávio? Ele está fora do próximo jogo, né? Você está fora do jogo do dia 15. Quem você pensa colocar por ali para substituir, acredito eu, pelo menos a minha opinião, o melhor jogador da tua equipe hoje, Anderson? Assim, o Luiz Otávio está fazendo já algumas temporadas, assim, tendo um destaque enorme, um jogador, poxa, assim, a gente tem que tirar o chapéu, assim, porque é uma humildade, uma simplicidade, uma gana, uma vontade, né? Assim como nós temos outros vários jogadores, né? De muita qualidade, assim. E realmente a gente está sem o Luiz Otávio, provavelmente deve entrar o Thiago Alves, uma possibilidade é o Valdo, o próprio Charles. A gente tem boas opções ali, é só uma questão de escolha mesmo, mas provavelmente o Thiago. Como eu falei assim, gente, eu não tenho aqui que ficar dando justificativa. Eu falo para vocês, nós fizemos um péssimo jogo contra o Vasco, da mesma forma que eu falei com vocês, eu falo com os jogadores. No vestiário, foi a pior apresentação nossa no campeonato, entendeu? Então eu não tenho que ficar aqui me protegendo, não tô aqui para isso. Estou aqui para fazer o melhor possível para a equipe do Ceará. Como eu tenho que ser honesto também, de achar que nós fizemos nos outros 8 jogos, tivemos uma participação muito boa, ou a gente merecia a vitória nos jogos, ou no mínimo um empate em jogos que a gente foi derrotado, entendeu? Mas agora o futebol é assim, nem sempre é justo, a gente tem que continuar trabalhando e sem sofrer demais com as derrotas, sem empolgar demais com as vitórias. Se a gente tivesse terminado agora com 14 pontos no campeonato, não seria injusto. Mas talvez tivesse passado para todos nós uma falsa impressão de que tudo estava muito bem, que tudo estava muito correto. Então, há males que vêm para bem. Acho que a pontuação abaixo daquilo que a gente produziu nos deu mais concentração, mais empenho nesse período de preparação. Valeu, professor. Beleza, Obrigado. gente? Valeu. Um abraço.